volta para a segunda parte da entrevista com a candidata à presidência Dilma Rousseff, do PT. O seu tempo, candidata, começa a ser contado agora. A senhora trabalhou durante mais de 7 anos com a ex-ministra da Casa Civil, Erenice Guerra. Ela foi seu braço direito. A senhora nunca notou nenhuma irregularidade? Eu, até hoje, nunca vi nenhuma prova e nenhuma ação inidônea da ex-ministra Erenice. Isso não significa que, em havendo denúncias, elas não tenham de ser apuradas e eu acredito que ninguém está acima da suspeita. Acho que tudo tem de ser apurado. Agora, eu não tenho, até hoje, nenhum conhecimento de um ato inidôneo da Erenice. Candidato, houve demissão, pelo menos de 4 pessoas, e o filho de Erenice Guerra trabalhava em órgãos da área de influência da Casa Civil, parentes da ex-ministra ganharam cargos públicos. A senhora nunca reparou nada? Olha, eu posso te dizer assim com absoluta franqueza, eu nunca aceitei nem nomeação de parentes, nem nomeação por critérios de amizade. Quem me conhece, eu tenho 25 anos de vida pública. Por que aconteceu, então? Eu não tenho como, responder por ela. Agora, acho que até onde eu a conheci, ela era uma pessoa bastante idônea. E acho também que isto não significa que eu esteja defendendo não apuração de responsabilidades. Eu acho que a maior interessada que se apure. Tudo sou eu. Eu quero que se apure qual é o nível de responsabilidade da ex-ministra Erenice em relação a esses fatos. Porque também resta ser provado que ela tem responsabilidade. É muito perigoso a gente ficar condenando as pessoas sem ter provas. Eu e a minha campanha, para vocês terem uma ideia, eu fiquei 3 meses sendo acusada, a minha campanha sendo acusada de ser responsável pela quebra de sigilo fiscal, do momento em que eu não era candidata, não era pré-candidata, não tinha campanha nem pré-campanha. E, a partir de agora, vocês até noticiaram, apareceu o responsável. Então, eu acho que merece apuração. Eu não vou fazer pré-julgamento em relação a quem quer que seja. Candidato. Acho que tudo tem de ser rigorosamente investigado. Ainda ficando... Doa quem doer. Ainda ficando nesse caso, a senhora inicialmente disse que era um caso, um factoide de um filho de uma ex-funcionária. Mas depois o tempo foi passando e outras informações surgiram. E agora sabe-se que o caso envolve 2 filhos, marido, irmão, sócio do filho, assessores da Casa Civil, 4 foram demitidos até o momento. Então, eu queria saber o seguinte... É um factoide ou um caso que leva a 4 demissões, portanto, um caso importante que envolve indícios claríssimos de nepotismo e outras coisas assim? Sabe, Miriam, eu tenho a seguinte posição. A primeira denúncia dizia respeito ao filho da pessoa. Então, eu não posso ser responsabilizada pelo que faz o filho ou parente de alguém. As respectivas pessoas envolvidas, elas vão ser objeto de uma investigação que, inclusive, foi pedida por nós, pela Polícia Federal. É fundamental que a gente tenha clareza, antes de condenar, que faz parte da civilização a gente provar primeiro e julgar depois. Não há instância. O filho já admitiu que recebeu 120 mil. Mas ele recebeu, ele é culpado. Se ele admitiu que recebeu e se ele acha que aquilo é indevido, ele é culpado. Então ele vai pagar por isso. Agora, daí a fazer qualquer ilação com a minha campanha é que são outras, vamos dizer, outros 500. Ministro, porque a minha campanha não está envolvida com essa história. Candidata, vamos falar de uma outra reforma importante? A senhora concedeu uma entrevista em maio e disse que é preciso, na época, estender a terceira idade um pouco mais para lá. Os jornais interpretaram essa sua declaração como uma defesa de mudanças nas regras da aposentadoria e, em seguida, a senhora disse que a imprensa tinha entendido tudo errado. A senhora poderia, então, esclarecer para a gente? Quer dizer, é preciso estabelecer uma idade mínima para quem se aposenta ou aumentar o tempo de contribuição? Infelizmente, nesse dia, eu fiz uma brincadeira comigo mesma. Eu disse a terceira idade
cada dia ela se estende um pouco para lá. Eu tenho 62 anos, Renata. Era sobre isso que eu estava dizendo. O que é muito bom, é uma boa notícia. Então, o que acontece? Eu acho que nós temos uma grande vantagem no Brasil. Nós temos a chamada janela demográfica. Nessa janela demográfica, o Brasil hoje tem mais jovens em idade de trabalhar do que a chamada população dependente, crianças e idosos. Mas a população está envelhecendo. Pois é, mas esse é um processo que é de médio, não é de curto prazo. O Brasil ainda tem, nessa janela demográfica, o que se calcula é que é para além de 2025. Eu acho que hoje você não tem um quadro para justificar uma grande alteração na estrutura etária brasileira no que se refere aos mecanismos de aposentadoria. Aliás, se a gente for ver o déficit da Previdência, o que você vai notar? Você vai notar que toda a contribuição urbana é superavitária. O que é deficitário? Deficitário são as políticas que a Constituinte e a Constituição previu no que se refere, por exemplo, à aposentadoria dos trabalhadores rurais, que não tinham contribuição prévia. Isso não é problema, eu diria assim, previdenciário. Isso é um problema decorrente de uma política pública adotada pelo Brasil. Eu não resolvo essa questão mudando a idade da aposentadoria. Eu posso fazer o que eu quiser, mas tem uma parte da população que quem tem de assumir o ônus pela política pública de aposentar o trabalhador rural é o Tesouro Nacional. Candidata, seguinte, saíram os dados agora do PNAD, no IBGE, do saneamento, e eu estava com esperanças de ver um número melhor, mas o número piorou. Caiu de 59,3 para 59,1 a cobertura de rede de esgoto, incluindo-se fossa séptica ligada à rede coletora, que é um número muito ruim, né? O Brasil tem tradicionalmente números muito ruins de saneamento. Por que é possível um número tão ruim? Como é possível a gente chegou nesse número depois de 7 anos de governo e 2 anos do PAC? 4. Eu vou tentar explicar por quê. Eu concordo contigo, viu? Acho que uma das coisas mais graves do Brasil é o fato da gente não ter investido em saneamento. A proporção, os gastos com saneamento, tá, nos períodos passados, eram pífios, absolutamente pífios. Nesse governo também? Não. Nós elevamos o saneamento em 3 vezes. Levamos o investimento em saneamento. Nós investimos no PAC perto de 40 bilhões, 39 bilhões. O problema é o seguinte, quem investe no PAC, quem investe em saneamento, me desculpa, amigo, quem investe em saneamento é basicamente prefeituras e Estado. Os estados brasileiros e as prefeituras. O governo federal, o que fez? Que o governo federal não faz isso, não. Nós colocamos 2 recursos. Um recurso que foi Orçamento Geral da União. Tiramos do governo federal e colocamos à disposição de prefeituras e estados. E financiamos também, coisa que muita gente acha que é algo tranquilo, ou seja, quem está recebendo dinheiro é quem está sendo responsável. Não é, você sabe perfeitamente que havia um controle absoluto de financiamento do Brasil. Então, o que acontece? Os estados e as prefeituras, eles levam em média 65 meses para concluir o processo de investimento entre fazer o projeto executivo, fazer o projeto básico, fazer a licença ambiental e contratar a obra. O processo de maturação das obras do PAC não é captado nessa PNAD. Ele vai ser captado na PNAD de 2011 e 12, porque tem uma porção de obras em andamento. Isso vale para todos os estados da federação, sem exceção. Vale para Bíligas e Guarapiranga, vale para todas, por exemplo, para Baixada. Candidata, desculpe mais uma vez eu interromper a senhora, já no final da sua argumentação, mas estamos chegando ao fim do programa e a senhora tem 30 segundos para fazer suas considerações finais. Eu concordo que tem muito que fazer. Eu acredito que o Brasil hoje tem diante de si uma única oportunidade. Hoje, nós temos condição de seguir investindo
em tratamento de água, em saneamento. Tem muita coisa para fazer, porque tem um processo longo do que não foi feito. Fazer 2 milhões de casas, construir 6 mil creches, construir 500 UPAs. Mas, sobretudo, o que eu acho é que o Brasil achou seu rumo. Candidata, desculpe, eu vou ter que interrompê-la para que a gente possa fazer da mesma forma que fizemos com os outros candidatos. Muito obrigada pela sua presença. E agradeço ao Renato, a Renata e a Miriam pela oportunidade. Obrigada. Amanhã você vai ver a entrevista aqui no Bom Dia Brasil com o candidato do PSDB, José